chamo Thaís. Somos casados há quase Essa parte eu vou deixar com ele. 4 anos. 5 anos. 5 anos. Isso aí. Eu não sou muito bom com as datas. Mas é isso aí. Em dezembro, dia 18 de dezembro, completaremos 5 anos de casados diante do Senhor. Amém. Como nós falamos, me chamo Railan, fazemos parte da Renovação Carismática Católica. Esse ano completarei 10 anos, você 6 anos. de movimento, fazemos parte atualmente aqui da equipe de serviço do Ministério Jovem Estadual e também servimos em outros ministérios, eu no Ministério de Pregação, ela também de Pregação, a gente se empresta em alguns outros ministérios, Pregação, Comunicação, e aí segue. Para onde o Senhor chamar, a gente vai. Eis-me aqui, né? Amém. Mas o propósito de hoje é que a gente traga um pouco do nosso testemunho de vida. Deixa eu pôr o nosso grupo de oração. Vamos começar esse início que ficou meio engatado? Não, já ficou bom. Eu gostei de toda aquela ideia lá. Amor, deixa eu falar do nosso grupo de oração. A gente pode falar no grupo de oração, mas só cortar essa parte aí. Eu não achei bacana. Tá sim. Engatado. Tá engatado. Isso foi legal porque a gente tava natural. Esse negócio de tá tudo gravado, feito... Não acho legal. Pra dar um testemunho, uma coisa descontraída. Tá. Não vou ficar gravando várias vezes, nem pra aparecer essa parte lá. Enfim, isso é ser casamento, é misericórdia, meu filho. Tu pensa que é fácil, é? Enfim, vai sair essa parte. Vou deixar pro mestre editar. Menino, já foi quase 5 minutos aí, homem. Enfim. E a gente está aqui para a gente falar um pouco do nosso testemunho. Amém? Amém. Então, irmãos, hoje estamos aqui para a gente falar um pouco do nosso testemunho como casal jovem. Eu me considero jovem, sou jovem ainda. E ela também. E para que a gente possa trazer um pouco da nossa história, daquilo que aconteceu na nossa vida, de como que é essa jornada incrível de decisão, porque eu acredito que o primeiro passo para a gente chegar aonde nós estamos hoje, com a nossa família, no nosso matrimônio, é a gente ser decidido. A gente precisa ser decidido, não é isso, amor? Amém. E trazer um pouquinho para vocês do nosso testemunho, né, dessa vocação que o Senhor nos deu, que é o matrimônio, que somos felizes sim, né, em sermos jovens, casados, ter a nossa família e fazer dela uma igreja doméstica diariamente. Eu vou deixar já o início do nosso testemunho, da nossa história, com ele. Comece. Enfim, eu desde o princípio, depois que eu me converti verdadeiramente, como a gente pode dizer, encontrei Jesus verdadeiramente na minha vida, que eu descobri o meu chamado, eu sempre quis uma família, sempre decidi que eu queria ter um relacionamento voltado para as coisas de Deus, então eu comecei essa saga, Jesus manda minha Maria, Jesus manda minha Maria. E aí, uma comadre minha, um belo dia, por nós sermos da área do direito, achou que nós faríamos um bom casal e fez aquele tchum, né? Enfim, nos uniu, trocamos os nossos números e eu sempre, desde o princípio, fui muito decidido. Depois que nós conversamos um pouco, eu, na época, trabalhava num município do interior, aqui do meu estado, do nosso estado, e ela morava na capital. E quando eu tive a oportunidade de vir passar uma semana aqui na capital, e nós nos conhecemos, saímos para jantar e tudo mais, e chegou o momento de eu retornar para o município onde eu trabalhava. E aí, estava tudo muito recente, mas você, jovem que está aí, você tem que ser uma pessoa decidida. Você tem que saber o que você quer, a vocação que Deus lhe escolheu. Se foi o matrimônio, seja um homem de coragem como eu fui. Cheguei para essa mulher aqui e disse assim, nós estamos juntos, a gente está se conhecendo há uma semana,
saímos para jantar. Quando a gente namora, a gente come muito, né? Pense, comer é bom demais, né? Eu acho que a vocação dos namorados é comer. Enfim, eu cheguei para ela e disse, ó, vou retornar hoje pro município por onde eu trabalho, mas a gente ainda não sente aquele amor, aquela paixão, aquela eloquência, mas a gente precisa ter uma vida acertada, decidida daquilo que a gente quer para nossa vida. Eu quero saber se você quer namorar comigo a partir de agora. E daí a gente vai continuar a nossa história. E ela? E aí assim, eu fiquei um pouco assustada, meu Deus, esse menino é louco. Mas... Não estava acostumado com homens corajosos, assim, cristãos de fé, entendeu? Verdade, isso é verdade também. E claro que eu disse sim, né? Mas voltando um pouquinho do início, se eu colocava quando o Raylan estava testemunhando, uma coisa muito forte no meu coração, em testemunhar para vocês que o amor de Deus é tão grande por nós, que Ele cuida de todos os detalhes, e isso é verdade, sabe por quê? Antes mesmo da gente se conhecer, né, amor, nós descobrimos, né, depois que a gente se conheceu, nós descobrimos um laço. O nosso círculo de amizade, ele era um círculo de amizade próximos. Ah, eu conheço fulano, que eu conheço ciclano. Só que nunca eu e Raylan nos vimos, frequentávamos, querendo ou não, os mesmos lugares, e a gente nunca se viu. Tanto que quando a gente se conheceu, a gente não teve aquela sensação que às vezes as pessoas têm. Ah, eu acho que eu conheço essa pessoa de algum lugar. Nós nunca tivemos. E o discernimento que o Senhor me deu naquele momento foi que o Senhor cuidou do Raylan, cuidou de mim, curou tudo que precisava em nós, para que quando nós estivéssemos prontos, verdadeiramente prontos, nós iríamos, né, trilhar os nossos caminhos juntos, nós iríamos nos conhecer, e quando a gente estivesse maduro, nós iríamos conseguir cuidar, zelar desse amor que o Senhor guardava pra gente. Como ele falou, quando descobriu a vocação dele, começou a rezar, né, para que Deus pudesse mandar essa Maria. E eu também fiz isso, né? Quando eu tive o meu encontro com o Senhor, quando eu comecei a minha conversão, eu pedia para que Deus mandasse um homem que pudesse me ajudar nesse caminho, nessa caminhada, na minha decisão de conversão, que não é fácil, nós sabemos, principalmente quando somos jovens e quando a gente descobre todas as amarguras do mundo. E quando a gente tem e sente esse amor de Deus, a gente quer trilhar esse caminho. E eu pedia para que Ele pudesse mandar um homem conduzido pelo Espírito Santo que me ajudasse nessa caminhada. E confesso para vocês que, acho que 1 mês e meio depois, eu conheci o Raylan. E aí tivemos o nosso encontro, como ele falou, começamos a namorar. Amém. Amém, né? E daí, né, começamos a ter um namoro à distância, porque eu trabalhava num outro município e ela trabalhava na capital, morava na capital, e eu vinha aos finais de semana, nem todo final de semana, e a gente ficava se vendo dessa forma, né? E fomos construindo cada vez mais uma relação. Só que jovem às vezes é meio apressado, jovem às vezes tenta atropelar as coisas, e para nós gostaríamos, em certa forma, de ser diferente, mas não foi. E eu acho que esse é um testemunho, uma fase que a gente deve trazer para que você possa não se sentir culpado se isso aconteceu com você, mas acreditar que a gente pode, sim, quando a gente é decidido, viver uma vida de santidade para que a gente possa alcançar o nosso objetivo, que era o matrimônio, a alegria que vem do Senhor. Ainda que nós estejamos casados, para nós é uma alegria, nós continuamos sendo jovens, continuamos fazendo as mesmas coisas dentro do nosso grupo de oração. E do que eu estou falando? Eu estou falando de castidade. Quando eu e a Thaís nos conhecemos, nós nos relacionamos e nós, digamos assim, não nos guardamos para esse momento do casamento. Aí vocês podem dizer, ih, agora já era, tá perdido, tudo perdido. Não, chegou um momento, como eu falei para vocês, eu sou um cabra decidido. Chegou um momento que eu cheguei para essa mulher e disse assim, olha, é o seguinte,
Deus está falando muito no meu coração e a gente tem que mudar essa história, a gente está atropelando as coisas, a gente não está fazendo a vontade de Deus para nossa vida. A gente precisa viver a castidade. Rapaz, o mundo caiu. Essa mulher pensava que eu tinha outra, essa mulher pensava que eu estava atraindo, que eu não gostava mais dela. Um monte de coisa que surgiu. Pensa na batalha, pensa no joelho no chão, pensa no jejum para ver se dá certo. Mas para aquele que persevera, consegue, viu? E daí em diante nós tomamos uma decisão. Nós vamos viver a castidade. Depois que a Thaís compreendeu que isso não era nada do mundo, não era uma coisa do mundo, não era traição, não era nada disso. Era uma vontade que Deus colocava no meu coração e que aos poucos Ele também foi colocando plenamente no coração da Thaís e nós conseguimos viver a castidade, acreditem, se quiser, 2 anos e meio antes da gente casar. Depois de nós já termos nos relacionado, nós decidimos por Jesus, pela nossa alegria, pela nossa felicidade, viver a castidade e nós conseguimos ser plenos. Nossos amigos, assim, em comum, quando eles ouvem mais ou menos esse nosso testemunho, aqueles que não são da igreja, não acreditam muito não, né? Mas a gente sabe, Deus também conhece nosso coração. É verdade. E quando o Raylan falava, realmente, quando tivemos essa conversa, eu tive essa reação. E vocês lembram no início, quando eu disse que eu pedia para Deus, no início da minha conversão, que Ele mandasse um homem movido pelo Espírito Santo, que me ajudasse nessa caminhada? Deus mandou. Eu não conhecia, não entendia, e por reflexos de relacionamentos anteriores, frustrantes, que me machucaram, eu, infelizmente, tive a primeira reação, né, amor, foi essa. Mas o Senhor ama tanto e estava trilhando, assim, cuidando de todo esse amor que nós sentimos um pelo outro, que através do Raylan eu consegui compreender o sentido e conseguimos, né, fazer com que a nossa decisão fosse até o nosso casamento. Glória a Deus. Amém. E assim, cronologicamente, com uma semana eu pedi essa mulher em namoro, começamos a namorar, foi assim, Deus foi plantando o amor, foi plantando aquele amor verdadeiro, né? Que a gente tem que tomar cuidado com aquela paixão eloquente, mas a gente tem que ter a convicção da decisão, aquilo que a gente quer, aquilo que realmente Deus planeja para a nossa vida. E eu sempre tive isso desde o início. Eu disse, eu quero uma mulher agora, daqui em diante eu estou à procura de uma mulher para que eu possa viver a fidelidade, para que eu possa ser decidido naquilo que eu quero, os meus objetivos. E não foi diferente, quando a gente estava com 6 meses de namoro, no dia do aniversário dela, Certinho, né? eu resolvi, para não esquecer, lembra que eu não lembrei bem da data, né? Quanto tempo a gente está junto, então eu disse, eu vou noivar com ela no dia do aniversário dela, para não esquecer, né? E aí... E aí eu fiz uma festa surpresa, falei pra mãe dela, pro pai dela, pedi a mão dela pro pai, pra mãe e tal. A mãe e o pai ficaram felizes da vida, fizeram toda a surpresa, arrumaram tudinho lá, bonitinho, até nessa hora eu disse, meu Deus, é pra valer mesmo. E daí comprei um bolo bonitinho de noivado, convidamos todos os nossos amigos, disse que era tudo surpresa e quando essa mulher saiu da faculdade foi pega de surpresa por um pedido de noivado, não foi, amor? Foi. Tava lá toda a nossa família, minha, dela, e ali começou o nosso noivado. Aí eu cozinhei essa mulher por 2 anos. Ele não enrolou tanto assim, né? Foi só 2 anos e meio. 2 anos. É. Foram 2 anos. E daí, né, a gente continuou o nosso namoro sempre nesse momento à distância, mas dentro da nossa caminhada a gente sempre tinha uma relação, ela do grupo de oração aqui em Macapá, eu que tinha uma vivência lá no interior onde eu trabalhava, coordenava um grupo de jovens e nós tínhamos essa vivência, esse contato direto com os jovens, a gente era uma referência dentro dos jovens, porque principalmente nesse sentido de que viver um noivado, viver um matrimônio, e nada mudou, tudo continuou da mesma forma. Pelo contrário, hoje nós continuamos tendo esse elo, esse vínculo, tanto que estamos hoje no núcleo, na equipe de serviço do Ministério Jovem, e isso nada muda, né? Não é caretismo. Muitas pessoas que estão fora do grupo de oração, estão fora da nossa célula,
momento de amor que a gente vive lá, eles não compreendem que é possível a gente ser jovem, ser casado e ser feliz. A gente é feliz, a gente não deixou de ser jovem, a gente não deixou de se divertir, a gente não se tornou pessoas careta, né? A gente continuou vivendo uma experiência linda do amor de Deus para nossa vida. E que linda essa história! Nós persistimos e teve outros caminhos, continuamos caminhando, vivendo a castidade, até que chegou o momento que nós decidimos tomar decisões na nossa vida, né, amor? E aí foi que eu pedi mais uma vez essa mulher em casamento. Na verdade, no início tivemos alguns entreveros, né, amor, por conta das nossas decisões. A gente tinha algumas convicções de vida, no sentido de fazer uma festona, e a gente não tinha casa própria, então a gente tinha que decidir algumas coisas na nossa vida. Então, naquele momento deu uma quebrada, a gente deixou a história do casamento de lado e deixamos um pouco Deus agir, e Deus novamente plantou esse meu coração e fez com que eu orava e pedia para que Deus mostrasse, trabalhasse isso também no coração da Thaís, porque a gente não pode pensar somente assim, eu só vou casar quando eu tiver dinheiro para fazer uma festa de 50 mil, porque se você for esperar isso, meu filho, vai demorar. Então não era os planos, né? Era assim, todo mundo tem vontade, mas você tem que acreditar e focar naquilo que é princípio, aquilo que é o principal, entendeu? Você tem que ter objetivo, acreditar. Qual é o principal? É você estar junto com a mulher que Deus lhe deu para viver o resto da vida do seu lado. Você jovem aí, você rapaz que está pensando, você jovem aí, moça que está pensando em casar, ou essa é a sua vocação, acredite. A gente tem que fazer escolhas até nesses momentos. Então, qual foi a nossa decisão? Pedir essa mulher novamente em casamento. Fiz uma surpresa. Mudei a data? Não, tô dizendo que só que agora, esse pedido, aí todo mundo pode se perguntar, mas como ele vai pedir de novo? Já não eram noivos? Só que agora veio o detalhe, ele pediu já com a data. Se eu quisesse ou não, ele ia casar naquele dia. Foi no dia dos namorados, inclusive, esse pedido. De 2015. Antes de eu viajar, eu viajei para fazer uma cirurgia, né? Foi. E antes disso, eu pedi novamente a mão dessa mulher em casamento, mas disse para ela o dia do nosso casamento. Fiz uma surpresa, quase que foi um desastre, que eu coloquei a aliança nova dentro de um doce. Dentro de um doce, ela viciada em doçura, quando eu falei, come devagar esse doce, mulher, que tu come devagar, ela não tá entendendo nada. Eu digo, só o que faltava de parar no pronto-socorro. Quase quebra um dente, mas eu fiquei feliz, né? Aí ela descobriu o anel novamente, um novo anel de casamento, agora com data marcada. E eu disse pra ela, amor, nós hoje não temos condições de fazer uma festa, mas nós podemos fazer a festa que Jesus quer na nossa vida. E essa eu lhe prometo que eu vou lhe fazer. Não foi? Foi. E seria o casamento dos nossos sonhos, seria lindo, uma igreja muito bem arrumada. Não sei se nessa edição, mas acredito que sim. O Mércio deve passar alguma fotinho para mostrar para vocês do nosso casamento. E foi realmente a vontade de Deus. Por que nós não fizemos uma festa? Nós não tínhamos uma casa. Então nós precisávamos economizar para que nós pudéssemos ter a nossa casa, ter o nosso cantinho, o nosso lugar. Então nossa vida foi assim, nós fizemos uma escolha. E é muito importante também colocar que não é porque a gente é jovem que a gente vai colocar os pés pelas mãos, sabe? O jovem, ele precisa ter responsabilidade, o jovem ele precisa ser maduro o suficiente para decidir o que ele quer para a vida dele. E quando o Raylan decidiu, e eu louvo muito a Deus que ele usou o Raylan e foi trabalhando isso em mim, porque seria uma hipocrisia minha dizer que eu não sonhava com uma festa de casamento, toda mulher sonha, né? Só que Deus foi trabalhando isso nele para depois ir trabalhando em mim também, de que o verdadeiro sentido do casamento não é a festa, e sim a celebração, aquele momento lá na igreja que eu sonhava. E nós decidimos, e através dessa decisão veio todas as responsabilidades que a partir do casamento nós teríamos, que seria a família. A família é uma responsabilidade.
E nós, muito jovens, tivemos essa decisão, abraçamos essa decisão e colocamos Deus no centro. Se é da vontade dele, vai sair do jeitinho que ele sonhou pra gente. E saiu, não saiu? Saiu lindo. Eu sou o cara que gosto de revolucionar. O que eu fiz novamente? Lembra qual foi o dia do nosso noivado? 2 anos e meio atrás? 2 anos atrás. Dia 18 de dezembro. E eu, não vou esquecer essa data novamente. Vou casar no dia 18 de dezembro novamente. Era dia do aniversário dela. Dia do aniversário dela. Então, escolhi essa data, disse, amor, vamos casar em dezembro. No dia do seu aniversário, se você aceitar, daqui a 6 meses a gente tá casado. E ela topou, claro. Nós casamos. E eu ainda fiz uma surpresa pra ela no final. Eu contei com a moça que tava na decoração, disse, olha, é o seguinte, hoje é aniversário da minha esposa também. Hoje não, né? Quando eu tava contratando e disse que eu queria fazer uma surpresa, algo diferente, mas eu não queria que nenhum convidado soubesse disso. Então eles tiveram a missão de que só depois que nós entramos, todos os convidados e a Thaís entrou na igreja para que nós, né, fizéssemos o nosso casamento, nós celebrássemos o nosso casamento, porque quem celebra são os noivos, né? E nós de fato celebramos. Teve até cantoria, eu cantei, rapaz, te mete. E depois, quando todos saíram da igreja, viram lá fora uma mesa com doce, tudo arrumado pra gente fazer a surpresa do aniversário dela. Cantamos o parabéns e foi assim, do jeito que Deus escolheu, tudo perfeito, conforme a vontade de Deus, sabe? Eu contratei um bolo desse tamanho, a boleira adorou a nossa história, ganhou a minha história, eu contei pra ela toda a nossa história de vida, tudo aquilo que a gente planejava e ela fez esse bolão, entendeu? E eu não esperava por isso. Eu contratei esse serviço de decoração e toda vez que nós iríamos, a gente ia nesses lugares, a gente contava a nossa história, que a gente não ia ter festa, mas que a gente estava contando com a nossa maior alegria, a nossa festa, que era o nosso casamento. E todo mundo se emocionava e quando foi na hora aquele contrato que eu fiz desse tamanho, se tornou desse, uma igreja linda, toda ornamentada, de um valor que eu nem paguei porque a pessoa simplesmente gostou. O que eu quero dizer com isso? Quando é a vontade de Deus, quando você escolhe fazer a vontade de Deus na sua vida, quando você se decide na vocação que você tem, nada vai contra, né? E aí nós continuamos a nossa história, foi lindo, maravilhoso, realmente foi uma bênção do Senhor a gente ter celebrado nosso casamento. Eu posso colocar uma coisa aqui pra vocês. Ainda bem que não teve festa, viu? Porque no mesmo dia nós viajamos de lua de mel para nós consumarmos o nosso casamento. Mas a gente foi para Jericoacoara, no Ceará, e eu não lembro de nada no aeroporto. Eu dormi pelos bancos de tão cansado, acordar desde 5 horas da manhã. E eu não lembro, eu dormi no banco, ela que ia me levando, me conduzindo, até que quando chegou em Fortaleza, amor, chegamos. E foi assim. Já pensou se tivesse tido uma festa? Eu não ia nem participar da festa, porque eu tava morto de cansado, né? Não ia ter graça. Enfim, era só pra descontrair, mas foi um fato que aconteceu de verdade. E daí a gente também tomou outras decisões na nossa vida, né? Do jovem tem que tomar muita decisão, sim, decisões boas, positivas. Nós resolvemos adotar um método contraceptivo, o método Billy, né, amor? Fomos participar de algumas palestras aqui na nossa cidade, aqui no nosso estado, mas infelizmente não temos tantos profissionais para nos especializar, orientar sobre o método, mas tudo foi da vontade de Deus. Tudo aconteceu conforme Deus quis, né? E aí quando foi 3 meses depois? 4 meses depois. 4 meses depois, descobrimos que a Thaís estava grávida e o presente de Deus maior para o nosso casamento estava a caminho. E assim, Deus é perfeito, irmãos. Deus é maravilhoso, Ele planeja a nossa vida da forma que Ele quer. A gente só precisa compreender a vontade de Deus, os planos de Deus e deixar que Ele conduza a nossa vida. E torno a dizer, isso não nos impediu de continuar sendo jovens. Até hoje nós temos uma vivência,
uma assiduidade no grupo de oração, uma referência dentro dos jovens querendo ter o casamento, casar, se espelhando muito no nosso matrimônio, e nós não falamos isso para nos enaltecermos, pelo contrário, mas sim para fazer a vontade de Deus. A gente precisa ser casal santo para que a gente busque a fazer sempre novos casais, descobrir os seus chamados e possam viver essa graça. Aí vocês podem dizer, mas o Highlander tá falando aí, tá tão bonitinho, só flor, né? Só flor não! Não, verdade. Né, amor? E todas as decisões, como o Highlander colocou, jovem tem que tomar muita decisão? Tem que tomar. E todas as decisões a gente sempre colocou, né, amor? Deus no meio, Deus no centro, Senhor, se for da tua vontade, que aconteça, mas se não for, não vai acontecer e a gente vai aceitar. E durante toda essa nossa caminhada, a gente teve, sim, espinhos, tivemos dificuldades, e a gente sabe que todos esses momentos, todas essas provações que a gente passou, é sempre pra gente amadurecer também e fortalecer a nossa fé. Porque foi nesses momentos em que a gente mais ficou unido, né, amor? Mais buscamos, sim, ter a intimidade com Deus, buscamos a oração, buscamos a palavra, porque a gente sabia que diante de tudo isso, Deus tinha um propósito na nossa vida. Não é um mar de flores. A gente precisa também dizer que casamento, ele tem seus altos e baixos, tem, mas sempre Deus está segurando as nossas mãos e a gente precisa acreditar nele, a gente precisa ter confiança, que sempre é do jeitinho que Deus quer. E nós só precisamos deixar ser conduzido por Deus. E se ele estiver no centro, ainda que tenham tribulações, ainda que tenham desavenças, desentendimentos, eu tenho um amigo, um irmão querido, que ele sempre diz pra mim, irmão, toda vez que você estiver com raiva da Thaís, olhe pra ela e lembre de Jesus. Você precisa enxergar Jesus além da Thaís. E a mesma coisa, Thaís, quando você estiver com raiva do Railan, enxergue Jesus além do Railan. A gente precisa enxergar no nosso par, na minha esposa, ela no esposo dela, Jesus. A gente precisa a gente precisa copiar Jesus em toda a sua essência. E dentre elas, aquela que é tão importante dentro de um casamento é você exercitar o perdão. Vocês precisam sempre exercitar o perdão, buscando diariamente viver em paz, todo santo dia. Se for necessário, peçam perdão um ao outro, se perdoem, que esse é o desejo de Deus para todo matrimônio, né? Amém. E aí vocês podem pensar, mas Thaís e o Railan brigam, tô tudo bonitinho aqui de mãozinhas dadas e tal. A gente briga, assim, é um casal que não briga, né? Um jogo, uma matemática. Viemos de educações diferentes, culturas diferentes, querendo ou não. Ele tem o jeito dele, eu tenho o meu jeito, um pouco parecido, por sinal. Mas ele tem a visão dele, eu tenho a minha visão. E a gente, sim, tem momentos que a gente não concorda, tem momentos que a gente discute, sim, uma discussão santa, podemos dizer assim. Mas sempre tem que ter o perdão. Já tivemos momentos difíceis em que perdoar foi difícil, mas a gente decidiu perdoar. E sempre pedindo a ajuda de Deus, sempre colocando Deus à frente. Sempre digo isso, que o nosso matrimônio é conduzido por Deus e Ele sempre é à frente de tudo. E nesses momentos difíceis é quando a gente vê a misericórdia de Deus, sabe? É nesses momentos difíceis quando a gente vê o verdadeiro amor que o Senhor tem pela vida do Railan e pela minha vida, pela nossa família. Porque às vezes eu olho, eu fico rindo, mas às vezes eu olho, Senhor, como é que tu fez eu gostar de um homem tão difícil? E eu a mesma coisa, viu? Um homem tão teimoso. A gente costuma dizer, na verdade, que Deus mandou uma mulher que tivesse os defeitos mais parecidos com os meus, para que eu pudesse olhar para os defeitos dela e dizer, nossa, que tu faz isso? E tu olhar para o espelho, tu também faz, meu Deus, eu vou parar de fazer isso porque eu não suporto nela. Entendeu? E aí Deus vai transformando e vai fazendo da forma que Ele tem que fazer. E só para vocês terem uma ideia, não sei se vai ter um make-off aí desse vídeo. Se tiver, vocês vão ver que não é só flores. Dá ideia.
Mas enfim, irmãos, graças ao nosso bom Deus, nós estamos aqui hoje firmes e fortes. Pela graça de Deus, nós estamos aqui trazendo esse testemunho, estamos alcançando novas pessoas, inclusive agora, né, tendo essa oportunidade de alcançar outros irmãos em outros estados, para dizer que essa experiência, ela é maravilhosa. Nós não desistimos. Inclusive, a gente hoje estava falando de um segundo filho, né, amor? Ela tenta dar uma corrida, mas eu já quero um segundo. Enfim, o maior presente, sem dúvida, a gente está, infelizmente, nesse momento a gente não pode mostrar ele para vocês, porque a gente está gravando esse vídeo 11h30 da noite e ele já está dormindo. Porque é uma logística bem grande, né? Entendeu? Que não é criança sabe. Enfim, e ele é a nossa joia preciosa, foi o presente que Deus deu para todo o nosso sentido de obediência, da vontade de cumprir a vontade de Deus. Deus faz, Ele realmente faz, e Ele não nos impede da gente continuar nas missões com os jovens, pelo contrário, nosso filho é o nosso mascote dentro da juventude, com todos os irmãos, todos que vêm na nossa casa. O nosso elo entre que nós estamos aqui foi o Mérison, né? Então o Mérison teve a oportunidade de conhecer nosso filho e ele sempre, todos os irmãos que estão envolvidos dentro dos nossos trabalhos, dentro do grupo de oração, a nossa joia rara, o nosso Tobias, o nome do nosso filho é Tobias, está no meio, né? Porque ele é o elo, é o presente mais belo que Deus trouxe para o nosso matrimônio, né? E ainda que haja dificuldades, hajam situações difíceis, acreditem, essa aventura do matrimônio é maravilhosa. Ela não vai te fazer virar uma pessoa careta, não vai te fazer envelhecer, não vai te fazer viver nada de maneira retrógrada, sabe? Antiga, lá do passado. Não. Vai te fazer viver a tua essência. Tu é jovem, tu vai continuar sendo jovem, não importa. Pelo contrário, não deixe passar muito tempo se essa for a sua vocação. Não deixe para você casar quando você já estiver com muita dor na coluna, quando você já estiver cheio de problemas da velhice. Não, aproveita essa juventude para você ser canal de graça, para você ser reflexo de Deus, porque nós somos casal que levamos essa imagem até para os nossos amigos que não são do movimento, que não fazem parte e acham lindo toda a nossa história, todo o nosso desafio, toda a nossa vontade, a nossa certeza de que a gente queria isso para a nossa vida. E aí já se vão 7 anos juntos, né? Jovens, desde bem jovens, continuamos jovens. Vou fazer 33 anos e esse ano a Thaís faz 30, né? Então a gente se conheceu lá com 20, eu com 20, sei lá, 26 eu acho. Ele é muito ruim de bom de data, mas enfim. E ele insiste ainda em querer. E é isso, meus irmãos. Eu acho que esse vídeo já ficou bem longo, mas era essa experiência que a gente queria deixar para vocês e dizer sempre: coloquem Jesus no centro do namoro de vocês, no centro da vocação de vocês, seja ela qual for. Acredite que Deus vai conduzir para o melhor caminho da sua vida. Você vai viver uma experiência incrível. E hoje o que eu posso dizer para vocês, aproveitar esse momento para dizer para vocês, me declarar mais uma vez para minha flor do Caribe. Ela vive reclamando às vezes que eu não me declaro, mas eu só gosto de me declarar quando tem várias pessoas assim, sabe? Para que todo mundo perceba que eu amo essa mulher, que ela é o amor da minha vida. Eu também. Te amo, viu? Você é o meu José, a resposta das minhas orações. E você, namorados, orem pelos namorados de vocês. Eu aproveito aqui nesse momento também para convidar vocês nesse período a rezarem um terço, a fazerem estudo da palavra. Pena que esse vídeo ele é um pouquinho curto, já está se prolongando, mas a gente no caminhar do nosso namoro, nós fizemos isso, né? E buscamos sempre, busque sempre, porque o mundo, o inimigo, ele tá aí para destruir, ele não gosta das famílias, nós sabemos, ele tá aí para destruir todos os relacionamentos, todas as famílias, todos os casamentos, e nós devemos ser vigilantes. Nós devemos orar e vigiar em todos os momentos pelas nossas famílias. Então que você continue buscando, orando, vigiando esse amor que o Senhor colocou. Ou você que ainda não tem o seu José, ore, que o Senhor no momento certo vai dar.
Amém? Amém. Então, Foi um acho prazer, que é isso. irmãos. Até logo. Tchau. Tchau. Você vai Deixa eu aparecer passar aqui na foto, ó. de pijama que tu é desses? Ele tava dormindo, mas ele apareceu aqui, ó. Só pra dar um oi lá. Dá um oi, Diz oi, assim, pessoal. oi, gente. Oi, gente. Dá um like lá pra eles. Diz assim, joga um beijo agora. Joga um beijo. Não, meu amor. Esse aqui é o nosso amor, viu? Vale a pena, viu? Tchau.